Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Eu, Solange, a minha companheira Fernanda, nós havíamos gerado nosso filho. Nós havíamos ganhado de Deus. Nossa, eu agora mudei tanto nesse quesito, a fé, como ela floresceu em mim depois de eu ter conhecido a Fernanda, como isso mudou. E mudou a minha vida para muito melhor ter fé. Eu garanto que é muito melhor caminhar com fé do que vazia. Então nós havíamos ganhado de Deus aquele presente especial, o Theo, um filho espetacular, lindo, saudável. Só que nós queríamos mais. Eu e ela, nós decidimos partir para a adoção. Tínhamos feito a inscrição com uma assistente social. Ela nos atendia. Ela colocou lá na nossa ficha: olha, elas querem uma menina com doença tratável. Vocês lembram disso? Querem menina com doença tratável. Mas aceitaram adotar um menino cego. Ela fez observação lá. Tinha aparecido aquela criança cega para que adotássemos. Então ela anotou. Elas querem menina com doença tratável, mas aceitaram adotar um menino cego. Ela colocou como uma observação importante isso. 4 meses depois, um chamado por um caso no Paraná. Era um menino com síndrome de Down. De novo fomos pegas de surpresa, mas eu senti que seria dessa vez, sabe? Eu senti que era dessa vez que a gente conseguia adotar. Eu não sei porquê, mas foi como se tivesse sido um aviso. Isso aí vai ser seu filho. Esse menino vai ser seu filho. Assusta, sim, lógico que assusta. Uma criança um pouquinho mais velha do que o Theo e com síndrome de Down. A minha experiência totalmente zerada nesse quesito. Sim, eu era professora. Então lá na minha profissão eu já tinha me deparado com crianças assim. Só que eu nunca tinha ministrado aulas para essas crianças, que são chamadas de especiais. De certa forma eu conhecia, lógico, crianças com Down. Mas havia uma certa distância. Mesmo assim, mesmo tendo já essa convivência escolar, eu me senti assustada, embora eu quisesse muito viver aquela experiência. Fernanda, minha companheira, até por ser mais velha que eu, sempre foi mais razão. Então quando eu falei para ela: ô Fê, então a assistente social, ela me ligou e é uma criança com síndrome de Down. Ela ficou feliz, mas achou que eu estava muito empolgada com o assunto. Isso não é brincadeira. A gente nunca tratou com crianças assim. Ela tentava frear minha empolgação, me pediu calma. Era preciso ponderar. Não era uma decisão qualquer. Ela repetiu: não é uma brincadeira, e não é. E eu nunca encarei assim. Era uma criança com todos os seus problemas e carências. Sim, seria um grande desafio. Ela, de certa forma, queria me trazer de volta para a terra. Achou que eu estivesse um pouco flutuando. Mas eu também não era mais uma menina. Eu a essas alturas já estava chegando aos meus 36 anos. Se bem que ela tinha 5 anos mais do que eu. Além do que, a vida tinha feito comigo muita coisa.
E o Theo, né, o nosso filho, a minha gravidez, um filho, havia amadurecido bastante a pessoa que eu era. E Fernanda, a minha companheira, sabia disso. Houve então um novo contato com o assistente social. A nossa resposta foi: sim, a gente topava, a gente aceitava. A gente queria adotar aquela criança com Down. E aqui não vai nenhuma acusação ao assistente social, mas depois que demos essa resposta, foi que ela, assistente social, nos passou que a criança também usava uma bolsa de colostomia. Você vê como é que tudo é programado por Deus. Se ela tivesse dito isso de cara, eu não sei como é que a gente teria reagido. Talvez da mesma forma. Mas como ela deu em dose homeopática a informação, atenuou. Como assim? Não, então, eu tinha esquecido de falar, além dele ter o problema de síndrome de Down, ele ainda usa uma bolsa de colostomia. É reversível, tá? A bolsa de colostomia não vai ser por muito tempo, não, mas ele ainda usa. Lógico que eu já tinha ouvido falar em bolsa de colostomia, mas eu não tinha a menor noção do que era, assim, o que representava lidar com aquilo com uma criança. Se eu era assim, então vocês imaginem a Fernanda, porque eu trabalhava com criança já, eu era professora, né? Eu já estava habituado a lidar com isso. Imagine ela que trabalhava, a Fernanda, numa área completamente diferente. Eu não sei se já citei para vocês, mas a Fernanda trabalhava por conta própria. Ela tinha uma pequena loja voltada à venda de eletrônicos. Coisas como aparelhos de celular, videogame, esse tipo de coisa. Jogos de videogame. Quer dizer, esse assunto, especificamente essa coisa de doença de criança, ela não dominava. Ela dominava menos que eu. Portanto, a bolsa de colostomia assustou um pouco mais. Por isso que eu digo, como é que tudo é programado por Deus. Se ela tivesse dito isso de uma vez, eu não sei como teríamos reagido. Mas nem assim nós desistimos. Ao contrário. Nesse dia, nós respondemos com mais convicção ainda que nós queríamos para assistente social. E repetimos que queríamos muito aquela adoção. E foi nessa hora, vendo até que nós estávamos animadas, que a assistente social falou em outras pessoas interessadas na adoção do menino. Falou, tem outras famílias, sabe, que desejam adotar o menino, mas eu estou destacando aqui vocês, tá bom? Fiquei sabendo também que essas famílias interessadas eram casais héteros. E por tudo assim, de fato, como a vida funciona, eu achava que esses casais levavam uma vantagem sobre nós. Não sei se é bobagem, mas eu acho que não. Eu entendia que casais héteros levavam vantagem sobre um casal de lésbicas. Mas sabíamos que nós dependíamos de uma decisão judicial. Normalmente essa escolha final, ela recai sobre um juiz ou uma juíza. Então a sensibilidade desse profissional é sempre muito importante. Queríamos demais adotar a criança, mas estávamos conscientes da grande batalha que haveria pela frente. Até aí, enquanto você está nesse processo, você ainda não sabe nada sobre a criança. É uma coisa curiosa para dizer. Eles não te passam informação nenhuma da criança, a não ser essas que eu passei para vocês. Tem síndrome de Down, ele também usa, depois que falou, né? Usa bolsa de colostomia. Apenas essas informações nos foram passadas. Exatamente, eles fazem isso até para proteger a criança, para que não haja desgaste da própria criança. Ou talvez nem desgaste seu em relação a uma criança que talvez você nem vá conhecer. Bem, eu e Fernanda ficamos na expectativa. A coisa pelo menos parecia estar muito bem encaminhada, mas ainda não era definitiva. Ainda não. Mas 15 dias se passaram. E aí, um novo telefonema.
A assistente social nos perguntava nesse telefonema se podíamos estar no fórum da cidade paranaense em 5 dias. O que você acha? Fernanda, ela está marcando se a gente pode estar no fórum na cidade, lá é Paraná. 5 dias. 5 dias? 5 dias. Daqui a 5 dias. O que você acha? A Fernanda olhou para mim e falou: nós não podemos perder essa chance. Então a nossa resposta foi sim, nós iríamos. Eu corri e adiantei um pedido de licença na escola. A Fernanda, como dona da loja, para ela ficava mais fácil. A cidade paranaense distava da nossa pouco mais de 700 quilômetros. Seria uma viagem, se fosse de carro, de mais de 9 horas. Então nós achamos melhor pegar um avião até Londrina e de lá nós acabamos de chegar de carro. A audiência estava marcada para as 14 horas, 2 da tarde. Então às 13 horas nós já estávamos na porta do fórum. Queríamos demonstrar toda a nossa vontade em ter aquela criança, aquele menino. 13 horas nós estávamos lá. Entramos, ficamos naquela sala. Prestem atenção agora, porque o que eu vou falar é muito importante para que vocês possam entender. Então nós entramos na sala. Quando nós entramos na sala, ficamos esperando. Entramos na sala mais ou menos o que? Umas 13h40, alguma coisa. O mais interessante, e isso mexe comigo até hoje, é que eu tinha certeza que nós faríamos uma entrevista com a juíza. Era uma juíza, a responsável do caso. Então eu estava absolutamente certa de que haveria uma entrevista. Mas isso não ocorria. Ficamos na sala. Ficamos na sala apenas eu e a Fernanda e a assistente social, que agora nós já conhecíamos pessoalmente, conhecíamos os telefonemas. Um amor de pessoa, a Gil. Ela agora nos atendia pessoalmente, falava animadamente conosco. E ela sim, a Gil, a assistente social, ela conversou bastante comigo e com ela, com a Fernanda. O que eu vou dizer agora, eu nem sei se é verdade, mas eu vou dizer, é apenas uma desconfiança minha. Porque eu via na sala que nós estávamos uma câmera dessas assim, que a gente acha em tanta sala hoje, né? Tem sempre uma câmera ou duas. Então eu percebia que a câmera, ela se movia. Ela fazia assim um barulhinho, sabe? Ao se movimentar, ela movia para um lado, para o outro. E eu entendi, isso porque a Fernanda, que é mais distraída, minha companheira, ela não é tão observadora, eu entendi que nós estávamos sendo observadas. Que aquela câmera se movia. E eu achei que nós estávamos sendo observadas. Pois veja o que aconteceu. De repente, a assistente social foi chamada na sala da juíza. E eu achei que nós fôssemos chamadas logo em seguida. Mas não. A assistente social, ela voltou da sala da juíza com um papel manuscrito, um papel escrito à mão. Mas ela não estava com cara triste, não. Pelo contrário, ela mantinha um meio sorriso assim nos lábios. E ela entregou aquele papel manuscrito a mim e a Fernanda. Era manuscrito pela juíza. Era uma mensagem que dizia o seguinte. Fui eu que abri o papel. E eu li. Não vejo melhores mães para o Hector do que vocês. Sejam felizes. Eu olhei para o papel, olhei para a Fê estava acabando de ler, ela olhou para mim, olhamos para Gil, assistente social, palavras sucintas,
sucintas, mas bem claras, né? Não vejo melhores mães para o Hector do que vocês. Sejam felizes. A Fernanda ainda me olhou com a cara de como quem perguntasse o que significava aquilo, e para mim estava claro. Eu olhei para a Gil e falei, então nós fomos as escolhidas? Nós vamos ficar com o menino? E a Gil disse, sim. A juíza decidiu. O documento já está inclusive pronto. Parabéns! Vocês serão as mães do Hector. Nossa! Foi inclusive a primeira vez que nós ficamos sabendo que o menino tinha esse nome de Hector. Na verdade, deixa eu explicar. É um nome provisório. É um nome que a própria justiça escolhe para tratar a criança ali. Mas não é o nome da criança. Hector. Eles escolheram. O nome provisório. O nome de verdade seria escolhido por nós dali para frente. Eu abracei a Fernanda me abraçou. Só que observe uma coisa muito importante de ser dita. Até esse momento nós não tínhamos visto o menino ainda. Deu para entender? Nós não tínhamos visto a criança ainda. E isso eu também acho que foi inusitado. Eu não sei se as adoções são assim, mas essa foi. Nós não tínhamos visto o menino. Aí a assistente social pegou o documento. Primeiro ela pegou o documento, que é assinado já pela juíza, nos concedendo a guarda da criança, ainda que provisória. Mas estávamos com aquele documento, e com aquele documento nós podíamos circular em todo o território nacional, todo o território brasileiro com o menino. Autorizadas devidamente pela juíza, nos nossos nomes inclusive. Recebemos o documento assinado pela juíza. E foi nessa hora que nós dissemos à assistente social, então ele é nosso. E ela respondeu, sim, que maravilha, né? Ele é de vocês. Ele é de vocês. E nessa hora nós nos demos um abraço em 3. Eu, a Gil, a assistente social e a Fernanda. Foi quando, depois desse abraço emocionado, todas choramos. Eu vi a assistente social também secando lágrimas. Todas choramos. Foi depois disso que a Gil, a assistente social, nos conduziu a uma sala. O coração disparou. Porque antes de entrarmos, a Gil parou e falou, ele está aí. Meu Deus. Ele está aí, era o menino. Seria a primeira vez, seria o primeiro contato meu, da Fernanda, com o nosso menino. E quando a sala foi aberta, quando a sala foi aberta, nós vimos pela primeira vez aquele que seria o nosso filho. Ele estava de pé. Ele estava de pé segurando uma sacolinha plástica. A cena foi extremamente tocante. Coitadinho. Era como se ele tivesse assim, pronto para partir, sabe? Sem saber para onde e nem com quem. A imagem que eu passo aqui é a real. Imagine um serzinho inocente, já o seria pela idade, a idade de pouquinho mais de 4 anos, já seria pela idade um serzinho inocente, ainda com a característica de Down, segurando uma sacolinha plástica, esperando pelo seu futuro. Ele segurava a sacolinha e olhava assim para a parede. Havia uma senhora com ele, era enfermeira, de nome Lourdes. Então nesse momento eu falei,
Eu não ia dizer o nome dele, o escolhido pela justiça, porque eu não queria que ela se habituasse com aquele nome. Nós tínhamos um outro nome para ele. Então eu falei, oi. Quando eu falei oi, ele me olhou e sorriu. Quando ele sorriu, eu corri para dar um abraço nele. E a Fernanda veio logo na sequência. E eu disse, essa vai ser, a partir de agora, a sua mãe. Eu mostrando a Fernanda. E eu também serei a sua mãe. A partir desse momento, você terá 2 mães para cuidar de você. Uma não daria conta de tanto amor que você merece receber, de tanto carinho que você merece receber. Uma só não seria suficiente. Somos 2 mães. Arthur foi pronunciado pela fé, a Fernanda, o nome que nós tínhamos escolhido. Arthur. Ele olhou assim, curioso. Arthur seria o nome dele dali para frente. Foi muito comovente, foi muito emocionante. A Lourdes, a enfermeira que estava junto dele, nos deu uma rápida explicação sobre como limpar a bolsa de colostomia, tirá-la. Mas foi, sabe, uma explicação muito rápida, e até pela emoção daquele momento a gente não conseguiu se ligar. Sei. Sabe quando você começa a responder no automático, só que você não está entendendo? Sei, entendi. Mas não estava entendendo. Nós estávamos tão empolgadas com ele, que dissemos que havíamos entendido tudo. Nós queríamos logo ir embora dali. Era como que se o ir embora dali, né? O ir embora dali era como que se nos garantisse o que até aquele momento não estava garantido, que ele seria nosso para sempre. Mas para nossa alegria, para nossa felicidade, naquele dia nós ganhamos mais um filho. Embora o nome sugerido fosse bonito, Hector, resolvemos, como eu já disse, chamá-lo de Arthur. Ainda a adoção não era definitiva. Havia um período de adaptação. Mas o abraçamos com tanto amor. Nós o abraçamos com tanto amor que jamais abriríamos mão do Arthur dali para frente. A principal dificuldade foi justamente lidar com a bolsa de colostomia. E por incrível que pareça, sabe como é que a gente foi aprender a fazer isso? Vale como dica. Fomos aprender a lidar com a bolsa de colostomia no YouTube. Porque lá no YouTube tem uma explicação muito boa sobre higienizar a bolsa de colostomia e até a indicação de um creme muito bom para passar na proteção da pele. Porque a pele onde você coloca a bolsinha de colostomia, ela fica muito irritada na altura da barriguinha da criança. Então há necessidade de um creminho especial. E até esse creme havia uma indicação lá no YouTube. Quando a gente quer, né? A verdade é essa. Quando a gente quer, a gente consegue. Com amor, tudo fica mais fácil. Deus sempre ajuda muito os bem-intencionados de coração. Sabe o que aconteceu? Arthur, ele ficou com a bolsa de colostomia apenas pelo período de 1 ano, porque o problema intestinal já estava a caminho de ser resolvido. E com o nosso cuidado, com o nosso amor, ele ficou totalmente recuperado desse problema. Fomos aprender como lidar com uma criança especial. A gente precisava, a gente não entendia. Era um assunto novo, uma matéria nova. Então, na escola, onde eu trabalhava, ministrava aulas, uma professora, minha amiga da escola, ela tinha feito um curso preparatório especial para o cuidado com crianças especiais, com Down.
E ela me ensinou muito sobre o assunto. E o amor faz milagres. A adaptação de Arthur foi absoluta e total com a nossa família. E houve uma grande sintonia entre ele e o Theo, nosso filho. Os dois acabaram se dando muito bem, sendo o Arthur 1 ano e um pouquinho mais velho que o Theo. Mas a parte mais interessante dessa história, a surpresa dessa história, eu deixei para esse momento. E é aí, é agora, nesse momento, que Deus demonstrará toda a sua força, todo o seu amor. A parte mais interessante. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, para que não ficasse nenhuma dúvida. A adoção agora, veja bem, a adoção agora, para quem não sabe, ela tem uma lei. Existe uma lei. Desde que a criança é adotada, ela é direito da criança, por força da lei. É uma lei nacional, tá? É uma lei que vale em todo o território brasileiro. É a lei de número... Anote o número da lei, é importante. Para que você que um dia pense em adotar uma criança, use essa lei, tá? É a lei de número 12.010. O número da lei é 12.010. Essa lei, ela é de 2009. Ela passou a vigorar de 2009 para cá. O que diz essa lei? É direito da criança conhecer a origem biológica. Passou inclusive a fazer parte do artigo 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança não pode mais, por força de lei, ser enganada, por exemplo, que ela é adotada. Antigamente o pessoal falava, não, você veio, né? Você nasceu da mamãe, você nasceu do papai. Então muitas crianças passavam a vida inteira sem saber da adoção. Agora não. Agora existe uma lei. É direito da criança. A mãe biológica, ela não fica sabendo o destino da criança, para onde ela foi. A mãe biológica, por exemplo. Mas o filho, ele tem direito de saber de onde ele veio. E foi baseada nessa lei que tudo nos foi revelado. Porque não esqueçam que o nosso menino, ele é especial. Então tudo nos foi revelado. E aí é que entra Deus de uma forma tremenda em toda a nossa história. Para que eu nunca mais pensasse em ser ateia novamente. Nunca mais. Como um dia... eu confesso que já fui, como já confessei na primeira parte da minha história. Prestem atenção. A origem do nosso filho de adoção é o desfecho mais inesperado de tudo. Eu volto aqui à primeira parte da nossa história. Vocês lembram da Lívia? Lívia? Tem que ouvir a primeira parte da história. A Lívia, a sobrinha neta da Dona Júlia, aquela que a Dona Júlia, a minha sogra elogiava, aquele barrigão elogiado por ela. Vocês lembram da Lívia? A Lívia havia tido um bebê. Só que foi frustrante para minha sogra, Dona Júlia, porque a Lívia, depois que teve o bebê, sumiu com o bebê. Pois bem, ela sumiu exatamente porque a criança nasceu com síndrome de Down. Hoje, inclusive, querem até mudar o nome dessa característica, porque a palavra Down em inglês remete a triste, a ser para baixo. Então as pessoas que nascem com essa característica, elas não são tristes e nem para baixo, elas são exatamente o oposto disso, são alegres, né? Então eles querem mudar o nome da doença. É um projeto. Bom, mas voltando. Lívia.
A Lívia teve o bebê com Down e foi para o Paraná, atrás do pai da criança. Atrás do pai da criança. Mas lá, ela também descobriu que, além de tudo, quer dizer, além da criança ter Down, ele tinha um problema no intestino. Ele precisava ter o intestino funcionando na parte externa, através dessa bolsa de colostomia. E ela não aguentou a barra, porque lá ela acabou abandonada pelo pai da criança, que teria ido para o Uruguai. A última informação é que ele foi para o Uruguai, o pai da criança. E ela abandonada, ela não resistiu. Ainda mais com a complicação intestinal que apareceu no menino, com a bolsa de colostomia, que começou a dar muito trabalho para ela. O que ela fez? Ela abandonou o menino na casa da avó do pai. Da avó do pai. Não na casa da avó do menino. Na casa da avó do pai dele. E sumiu. Essa avó cuidou do menino enquanto ela teve força, mas depois não deu mais. E aí ela coloca o menino em adoção. Chegou a acontecer de uma família, bem antes da gente se interessar em adotar um menino, mas ficou com o menino por um período e desistiu também. E desistiu do... Desculpa, eu fico emocionado quando eu falo, porque eu não entendo como é que alguém pode desistir, sabe? E fez uma devolução do menino à justiça. E aí, o desfecho, vocês sabem, a criança foi colocada novamente em adoção e até que chegou a mim e a Fê. A dona Júlia, a minha sogra, quando ela soube da história inteira, ela caiu de joelhos diante da minha pessoa. Eu falei: não, dona Júlia, levanta daí. Quem sou eu, dona Júlia? Dona Júlia, levanta daí, eu sou uma pecadora, eu sou uma mulher com um monte de problema, com um monte de pecado já cometido, levanta daí. Mas ela queria, naquele instante, pedir perdão por um dia ter me considerado a própria perdição da filha dela. Sabe, esse tipo de ficha demora muito a cair. Quando tudo isso aconteceu, eu vou colocar aqui o ano para que vocês possam entender. Era 2010. Era o ano de 2010. A lei da qual eu citei havia vigorado havia pouco tempo. E foi devido a essa lei que a gente ficou sabendo disso tudo. Tememos depois, inclusive, que, sei lá, a justiça se descobrisse se bem que o grau de parentesco era muito distante. Essa moça era sobrinha neta da mãe da Fê. Isso nunca chegou até nós. E nós também nunca manifestamos isso na justiça. Porque a essas alturas nós estávamos perdidamente apaixonados pelo Arthur. Isso é 2010. De lá para cá, 13 anos mais se passaram. O nosso menino, ele vai fazer 18. Ele vai fazer 18 anos no vindouro novembro. No dia 12 de novembro que vem. 18 anos. Ele está a coisa mais linda do mundo. O Arthur está a coisa mais linda do mundo. Se desenvolveu. Tem uma condição de fala muito boa. Eu, como professora, tive essa facilidade de trazê-lo para uma escola muito legal, muito bacana, que o preparou muito bem. Ele tem evoluído. Inclusive, ele tem uma namorada.
Ele tem uma namorada também com Down, chama-se Amélia. Coisa mais linda, Amélia. E ele tem todo o apoio do nosso querido o Theo. O Theo, que é mais novo que ele. O Theo tem agora 16. Mas é tão unido ao irmão. Tão unido. Ajuda tanto esse irmão. Eles são tão amigos. A melhor parte do dia do Arthur é quando o Theo volta para casa depois das aulas, dos estudos. Até em computador ele aprendeu a mexer com o irmão. Tem alguns joguinhos que ele consegue até dominar de videogame. Tudo isso, sabe, foi o aprendizado com o Theo. Você me perdoa, eu fico muito emocionada, mas eu amo contar essa história. A nossa história. Quando conto a nossa história, eu estou apenas querendo dizer para as pessoas que não olhem com preconceito para as famílias que estão se formando. Esse fenômeno, ele é novo pela liberdade que se deu às pessoas. Tem gente que fala assim, mas agora, eu já ouvi esse absurdo. Já ouvi. Mas agora tem aparecido tanta lésbica, tanto gay, né? Não é que tenha aparecido. Eles sempre existiram. Isso faz parte da vida humana. Apenas o diferencial de tudo isso agora é que as pessoas podem se assumir. A sociedade está passando por uma metamorfose, por uma mudança, onde as pessoas estão tendo o direito de se assumirem. Respeite o que você não conhece. Respeite. Mas eu não concordo. Tudo bem, é um direito seu concordar ou não concordar com o casamento homoafetivo, com as famílias homoafetivas. Ainda que você não concorde, respeite, trate bem. Não reaja com ignorância, não faça questão de ser ignorante. Porque cada vez que alguém se manifesta com violência, ainda que seja numa palavra boba, tipo, eu vou dar uma palavra que é muito comum. Isso é ser vergonhice. É uma palavra boba. Eu vou isolá-la. Esse comentário, isso é ser vergonhice. Vocês não sabem o que esse comentário, ele funciona como gatilho para as outras maldades. É devido comentário assim, inocente, quase, que acaba detonando no coração de um maluco o desejo da agressão física. E a agressão física muitas vezes leva à morte de uma pessoa que seja homossexual. Não pronuncie mais. Isso é ser vergonhice. Não pronuncie porque você não conhece. Respeite. O ser humano, ele nasceu e veio a esse mundo para ser respeitado. Eu precisava escrever. Eu precisava escrever não porque eu sou a melhor mulher do mundo. Nossa, eu tenho 1 milhão de defeitos. Eu confesso a vocês que a Fernanda, a minha companheira, ela é muito melhor do que eu. Eu tenho 1 milhão de defeitos, mas eu precisava escrever. Lógico que com a aquiescência dela. Ela está aqui do meu lado, está me ajudando nessa escrita. Eu precisava escrever para fazer esse pedido a você. Se você não conhece, você não precisa gostar nem apoiar, mas respeite. O comentário mais tolo que você possa fazer, desde que ele seja negativo, pejorativo,
Ele pode detonar o gatilho da violência. Não faça. Eu termino a minha carta dizendo que a dona Júlia, minha sogra hoje, por incrível que pareça, ela é a minha melhor amiga. E ela me ajuda, e sempre me ajudou, nos cuidados dos netos. Eu nunca joguei na cara dela o que ela jogava na minha cara antes. Aquilo ficou no passado. E é assim que tem que ser. Não adianta mágoa e ressentimento. A gente não pode guardar esse tipo de sentimento nunca. É daqui para melhor. Fico esperando, a partir de agora, o teu comentário.